Olá, amados de Deus e queridos irmãos e irmãs, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue com todos vocês. Estamos aqui para essa transmissão ao vivo através do YouTube. E como você sabe, nós temos denunciado a hipocrisia da cúpula da instituição Igreja Universal do Reino de Deus, principalmente na pessoa do Bispo Macedo. Principalmente na pessoa do Bispo Macedo. E eu queria falar nesse vídeo sobre o PRB, o Partido Republicano Brasileiro, o braço político da Igreja Universal do Reino de Deus. E se enganam aqueles que pensam que alguma coisa acontece no PRB sem o conhecimento do Bispo Macedo. O Bispo Macedo, ele tem conhecimento de tudo o que acontece no PRB, Partido Republicano Brasileiro, de tudo que acontece na Record, e de tudo também que acontece na Igreja Universal do Reino de Deus. E quando ele não toma atitudes em relação a algum assunto, é porque ele não quer, porque conhecimento ele tem. Por exemplo, todos nós sabemos que o Marcos Pereira, o bispo Marcos Pereira, ele é bispo da Igreja Universal do Reino de Deus, porque na Igreja Universal do Reino de Deus não existe esse negócio de bispo licenciado. É igual o Marcelo Crivella, o bispo Marcelo Crivella no Rio de Janeiro. Não existe. Não existe. Ou é bispo ou não é, da instituição. Não existe bispo licenciado. E o que acontece no PRB, o Bispo Macedo ele tem conhecimento. Ele tem conhecimento. Até porque a criação do PRB se deu justamente por causa da orientação do Bispo Macedo. E os membros da Igreja Universal do Reino de Deus, os pastores, os jovens, os evangelistas, eles participaram eles que participaram da criação do partido, do PRB. Inclusive, eu recebi aqui uma mensagem que fala sobre isso e diz assim, PRB, o monstro que ajudamos a criar. PRB, o monstro que ajudamos a criar. Bispo, ainda me lembro quando em 2003, ainda me lembro quando em 2003 e 2004, quer dizer, 2003, 2004, esses anos, 2003 e 2004, nós membros, obreiros, evangelistas, fomos enganjados pela direção da igreja a sairmos embaixo de chuva e sol, coletando assinaturas para o registro de criação do partido PRB. Era-nos falado que o PRB iria defender a causa evangélica, que o PRB iria defender a causa evangélica e dos menos favorecidos. Ou seja, utilizaram da ignorância do povo humilde, a qual eu também me incluo, para criar um monstro que hoje vota com um governo para tirar os direitos exatamente das pessoas que ajudaram a soltar esse monstro, pessoas que ajudaram a soltar esse monstro, Então, ele diz assim mais, esse monstro PRB da garrafa
pois sabemos que a maioria esmagadora dos frequentadores da IURD são empregados e não empregadores, e de pouquíssimo grau de instrução. E o que vemos hoje é um partido com sede de poder e corrupção, e com seus integrantes envolvidos em escândalos de norte a sul e leste e oeste do nosso país. Fico triste em saber que eu fui um dos que ajudaram a coletar assinaturas para a criação dessa organização. Quanto ao bispo Marcos Pereira, existe um silêncio total com relação às provas de corrupção. Não se diz nada na IURD sobre isso, e se falarmos somos endemoniados, caídos, etc. Porém, por muito menos, eles acabam com a reputação dos ex. Lembrando que o bispo Marcos Pereira, não é lobo solitário nesta organização chamada PRB. Se aprofundar as investigações, aparecerá muito mais. Infelizmente, no nosso Congresso, hoje temos uma bancada autodenominada bancada evangélica, a qual tem em sua maioria pessoas, na verdade, querendo o voto dos evangélicos, mas em nada lembra o caráter de Cristo. E você sabe que o PRB, ele foi criado justamente depois do escândalo que o bispo Rodrigues esteve envolvido. O bispo Rodrigues, não se esqueçam, ele foi condenado, ele foi preso naquela operação que aconteceu do mensalão, por também receber propina, por corrupção. O bispo Rodrigues. E não somente corrupção, ele também teve problemas com mulheres. Também teve problema com mulheres. E hoje o bispo Rodrigues continua sendo mantido pela instituição, Igreja Universal do Reino de Deus. E outros casos também que eu não vou citar aqui agora. Mas falando ainda do PRB, foi criado porque houve esse escândalo e na época o bispo Rodrigues estava no PL, então eles criaram o PRB. E recentemente você veja que o PRB ele vem junto com a Dilma e com o Lula esse tempo todo. E quando a Dilma estava para ser impeachmentada, sofrer o impeachment, o PRB pulou fora. E na época, o George Wilton, deputado federal, era ministro dos esportes. E o que aconteceu? O Marcos Pereira, o bispo Marcos Pereira, numa negociação com a Dilma, prometeu os votos do PRB para que a Dilma não fosse impeachmentada, mas que se tirasse o George Wilton do Ministério dos Esportes e que ele assumisse um ministério, o Marcos Pereira. E aconteceu que o PRB votou contra a Dilma. Isso é para vocês políticos perceberem, você político, perceber o seguinte: o PRB, a cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus, eles não têm amigos, não. Eles estão apenas em busca do poder. Por que eles ainda não abandonaram o barco do Temer? Por que o Marcos Pereira, por que o PRB ainda não abandonou o barco do governo Temer? Porque o Marcos Pereira é ministro e certamente envolvido também na corrupção da Lava Jato
ele, se abandonar o barco, vai perder o fórum privilegiado. Vai perder o foro privilegiado. Então, por isso não abandonou. Porque se não fosse isso, já teria abandonado também. E você veja que o Bispo Macedo, ele não se pronuncia. Ninguém fala nada a respeito das denúncias. Eu tenho aqui o que saiu essa semana. E, aliás, duas notícias que saíram essa semana. Uma sobre o Marcos Pereira, que diz assim: Comissão de Ética Pública da Presidência decidiu nesta segunda-feira, quer dizer, segunda-feira agora, dia 3, abrir processo de apuração sobre a conduta de 6 autoridades e ex-autoridades com base na delação da JBS. Entre os investigados estão 2 ministros do governo Michel Temer, Gilberto Kassab, da Ciência e Tecnologia, e Marcos Pereira, Bispo Marcos Pereira, exatamente, o Bispo Marcos Pereira, da pasta de Desenvolvimento, Indústria e Comércio. O colegiado fez uma reunião extraordinária para tratar especificamente sobre o assunto. Kassab será investigado por suposto recebimento por meio de notas frias de R$350 mil durante suas gestões à frente do Ministério das Cidades e, em seguida, no Ministério de Ciência e Tecnologia. A investigação de Pereira, do Marcos Pereira, que vai ser também investigado por essa comissão, será por conta da suspeita de que ele teria sido beneficiário de recursos entregues pelos executivos da JIF, que chegariam a R$500 mil por mês. Em contrapartida, Pereira teria atuado para manter uma linha de financiamento da Caixa Econômica Federal com a colaboração de Antônio Carlos Ferreira, vice-presidente corporativo do banco, que também será investigado pela comissão. Aliás, o Joesley Batista, ele delatou o Marcos Pereira também. Joesley Batista delatou também o Marcos Pereira. O Marcelo Odebrecht também delatou o Marcos Pereira. E também o executivo Ricardo Saldi também delatou o Marcos Pereira. Ministro Marcos Pereira, bispo da Igreja Universal do Reino de Deus. E o que o Bispo Macedo fala? Nada. Absolutamente nada. Bispo Macedo não dá satisfação a ninguém. Aos pastores, aos membros da igreja, aos obreiros, aos evangelistas, aos jovens, a ninguém. A ninguém. E a pergunta que não quer calar, e eu vou estar sempre fazendo essa pergunta ao Bispo Marcos Pereira: esse dinheiro que você recebeu, que está sendo acusado de que você recebeu, o que você fez com esse dinheiro, Marcos Pereira? Você entregou esse dinheiro ao Bispo Romualdo? Você entregou esse dinheiro ao Bispo Clodomir? Você colocou esse dinheiro na sacola, como se fosse ofertas e dízimos, para poder fazer uma lavagem de dinheiro, para o dinheiro entrar no banco como dízimos e ofertas? Ou você, Marcos Pereira, ficou com esse dinheiro para você? O que você fez? Ou você colocou no partido, na campanha do Marcelo Crivella no Rio de Janeiro? O que você fez com esse dinheiro? O que você fez com esse dinheiro? Marcos Pereira, Bispo Marcos Pereira, a pergunta que os pastores da Igreja Universal e bispos gostariam de fazer para você, eu estou fazendo. Que os obreiros, as obreiras, os evangelistas, os jovens gostariam de fazer para você, e eu estou fazendo.
aonde você colocou o dinheiro que o Joesley, que o Marcelo Odebrecht, Joesley Batista, Marcelo Odebrecht dizem que lhe entregaram. E não fica por aí não, meu irmão, minha irmã. Você ouviu também o Douglas Tavoralo? Para quem não conhece Douglas Tavoralo, ele é um executivo da Record colocado lá pelo Bispo Macedo. Ele que escreveu os livros, que assina os livros do Bispo Macedo. O Bispo, Nada a Perder 1, 2 e 3, que na verdade são apenas cópias do livro O Bispo, que é mais uma forma de gerar recursos para o Bispo Macedo, de tirar dinheiro da igreja, de tirar dinheiro dos membros e passar para ele como direitos autorais. Foi pego, o Douglas Tavoralo foi pego pela Polícia Federal numa gravação com o senador Aécio Neves, citando também Moreira Franco, um outro ministro, negociando matéria na Record, de exclusividade na Record, matéria de apoio ao presidente Temer. Em troca partida, a Record receberia propagandas do Banco Caixa Econômica Federal. Ou seja, a Caixa Econômica Federal colocaria dinheiro na Record. Porque foi isso que ficou estampado na gravação. Você pode procurar essa gravação, meu irmão, minha irmã, aí na internet que você vai encontrar. Então, olha só com as pessoas que a cúpula da instituição Igreja Universal do Reino de Deus, o PRB, estão envolvidos. Sem falar naquela inauguração do Templo de Salomão, que você viu lá, a Dilma, o Temer, os políticos, não é isso? O Templo de Salomão que foi construído de uma forma ilegal. Certamente houve acordos ali políticos. A compra do banco Renner, que o Bispo Macedo comprou juntamente com a esposa, a dona Esté, com o aval da presidente Dilma, como investidor estrangeiro. Esses acordos políticos. Eu tenho uma outra matéria sobre o PRB, que é da Operação Dracon. Para quem não sabe o que é a Operação Dracon ela é uma operação que investiga corrupção no Distrito Federal, em Brasília. E sabe quem está envolvido? Pastor da Igreja Universal do Reino de Deus, deputado distrital do PRB, Júlio César Ribeiro, pastor da Igreja Universal do Reino de Deus. Aliás, que na gestão do Bispo Romualdo no Brasil, ele era administrador de todo o Brasil da igreja. Pesquise, você vai ver nome dele também em empresas. Essa Operação Dracon, que saiu também essa notícia essa semana, que diz assim: Ministério Público entra com ação de improbidade administrativa contra deputados na Dracon, Operação Dracon. Medida é primeiro processo em âmbito criminal sobre desvio de verbas da Câmara. Promotor diz que há prova de desvios de recursos. Então vou ler para você. O Ministério Público do Distrito Federal entrou com ação de improbidade administrativa contra os deputados Celina Leão, do PPS, Raimundo
Ribeiro, PPS, Cristiano Araújo, do PSD, Bispo Renato Andrade, do PR, e Júlio César, do PRB, pastor Júlio César, do PRB, por desvios nas áreas da saúde e educação. Eles tiraram dinheiro da saúde e da educação, meu irmão, minha irmã. Um pastor da Igreja Universal do Reino de Deus, e tem aqui também um bispo, mas esse bispo não é da Igreja Universal, mas esses deputados distritais, eles tiraram dinheiro da saúde, aliás, da UTI, tiraram dinheiro da educação do Distrito Federal. São acusados disso, estão respondendo por isso. E você sabe que o bispo Marcos Pereira, como também o pastor Júlio César Ribeiro, continuam na instituição. Não receberam nenhuma punição. Sabe por quê que eles não receberam punição? E nem receberão? E se receberem, será apenas uma punição de fachada? Porque toda a cúpula da instituição sabe do que eles fizeram, tinham conhecimento do que eles fizeram. A medida representa o início do processo na esfera civil a ser julgado na 7ª Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Os deputados já são réus no âmbito criminal. Eles já são réus no âmbito criminal e agora se tornaram réus também na esfera civil, é o que eu entendi. Acusados de corrupção passiva, né? Acusados de corrupção passiva. Entenda o caso. A investigação busca apurar denúncias que colocam os deputados sob suspeita por integrar um esquema de pagamento de propina em contratos de UTI e também na reforma de escolas. Eles estão metendo a mão até mesmo na educação. Por isso que você vê no Brasil agora que parece que há um grande acordo político para um salvar o outro. Para um salvar o outro. E a cúpula da instituição Igreja Universal do Reino de Deus está envolvida. Pelo menos é o que está sendo apurado. Está sendo apurado. Além de arrancar o dinheiro do povo, o sacrifício do povo, através do engano da fogueira santa de Israel, das heresias, da exploração, eles também usam a política para tirar dinheiro da saúde, de UTIs, como já tiraram dinheiro das ambulâncias em São Paulo. Em São Paulo. Como já tiraram dinheiro através do mensalão. Tiraram dinheiro no Distrito Federal, das UTIs e das escolas. São esses que dizem que nós somos caídos. São esses que dizem que nós somos enfermos na fé. São esses que dizem para vocês não assistirem os nossos vídeos. São esses que dizem para vocês para não terem maus olhos com eles. São esses. Bispo Macedo, o que o Senhor tem a falar sobre o bispo Marcos Pereira, citado em delações premiadas da Lava Jato, e o que o senhor tem a citar sobre o pastor
Júlio César Ribeiro, do Distrito Federal, envolvido na Operação Drácon, por desviar dinheiro da saúde, das UTIs e dinheiro de reformas de escolas. O que o senhor tem a dizer, Bispo Macedo? Ou o senhor vai dizer que é o diabo? Que isso é o diabo? São perseguições, são calúnias, são difamações. Isso é coisa de ex-bispo, ex-pastor. Vai colocar a culpa em quem, Bispo Macedo? Nos ex? No diabo? Será que essas matérias saem no Jornal da Record? Será que essas matérias elas saem no Domingo Espetacular? Porque quando é para fazer matérias contra os outros, se faz uma grande produção. Meu irmão, minha irmã, nós vamos continuar denunciando a hipocrisia da cúpula dessa instituição. Eu gostaria que você compartilhasse esse vídeo. Gostaria que você se inscrevesse no canal. Se inscreva aí no canal. Vá lá, se inscreva naquele onde está escrito inscreva-se. Clica lá também no sininho para você sempre receber as notificações dos vídeos. E nós vamos continuar denunciando a hipocrisia, orando pelos inocentes, como temos feito. Vamos continuar. E temos muitas coisas para falar ainda. Também você pode seguir o nosso perfil lá no Facebook, a nossa página também no Facebook. E vamos em frente. Que Deus continue abençoando a todos e um forte abraço.